Bom dia, Despertos. Rodolfo Camilo aqui. Esse é o nosso Devocional Despertar, o seu encontro diário com a presença e com o reino de Deus. Amém? Gálatas 5, verso 22 diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu quero falar com você hoje sobre como estarmos ligados em Jesus. E o apóstolo Paulo deixou claro como é o fruto do Espírito. É um fruto que ele tem diversas características, diversos segmentos, como amor, como alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, como acabamos de ler. Isso, falando sobre fruto, a primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: seja convicto de onde estão as suas raízes. João capítulo 15, verso 1 e 2 diz, o próprio Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais ainda. Sabe, nós não fomos chamados para pertencer a uma igreja local, uma denominação. Não fomos chamados para sermos defensores de um ministério X em detrimento do ministério Y. Não fomos chamados simplesmente para estar em um ministério de uma igreja, uma função, exercendo uma função de alguma igreja. O que você precisa entender é que você foi chamado para estar ligado à videira verdadeira. E que se estiver ligado à videira verdadeira, Deus, o agricultor, o lavrador, irá trabalhar continuamente em você. Sabe, quando o próprio Jesus se autodenomina a videira verdadeira, ele deixa claro que ele é o centro de todo o crescimento da caminhada cristã. É uma pesquisa básica sobre as características biológicas da videira. Eu entendi que elas possuem ramos flexíveis que precisam de suporte. Isso é, nós precisamos ter flexibilidade para nos adaptar a situações, ao mesmo tempo que precisamos que algo nos dê o suporte necessário para crescer. Jesus é o ramo central, é a videira verdadeira, ele é o nosso suporte. Nós, os ramos, não possuímos sustentação por nós mesmos para crescer. As videiras possuem folhas largas, verdes e o que na biologia chama-se folhas caducas, ou seja, elas caem no inverno. Olhando para a nossa vida, nós apresentamos vitalidade, vigor em diversas estações, mas em outras nós iremos sofrer algumas perdas, algumas coisas irão cair da nossa vida, irão sair, irão demonstrar que naquela fase nós não estamos em pleno vigor. Elas também produzem cachos que podem variar de cor, tamanho, sabor, ou seja, cada pessoa ligada à videira verdadeira tem a sua própria característica, a sua intensidade, a sua forma de expressar o fruto daquela árvore. Elas também são plantas de crescimento contínuo, sabe? Se estivermos ligados em Jesus, nós estaremos sempre em constante crescimento. E isso que o próprio Jesus diz em todo o capítulo 15 do livro de João. E nós precisamos entender que Deus faz a poda, Deus faz a limpeza. E como Ele faz essa limpeza? Através da sua própria palavra. Então você precisa estar em constante contato, em constante proximidade com a palavra de Deus, pois é ela que irá limpar de você coisas que não agregam para o seu crescimento, para que você continue frutificando e crescendo. Jesus, ao dizer isso, sabia que sem a poda, a videira tem muitas folhas e pouco fruto, muita aparência e pouca vitalidade e função. A segunda chave que eu quero deixar para você é: o segredo está na permanência. Quando você analisa o ciclo de crescimento de uma videira, você vê que no primeiro ano elas desenvolvem as suas raízes da sua estrutura principal, não há frutificação. No segundo ano começam a surgir os primeiros frutos, mas de forma ainda limitada. Do terceiro ao quinto ano em diante, elas entram em plena produção e podem produzir até 100 anos, quando bem cuidada.
A videira ela não tem pressa, ela prioriza as raízes profundas e a estrutura firme antes de gerar muitos frutos. João capítulo 15, verso 4 ao 6, os próximos versículos do capítulo que estamos lendo, Jesus diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e queimam. É só você olhar para esse cultivo da videira que você vai entender a sua vida. Se você estiver ligado em Jesus, você não vai cair no chão, você não vai secar, você não será lançado no fogo. E Jesus deixou claro que Ele é a videira e nós os ramos. E que se estivermos nele, não seremos descartados, mas nos tornaremos um com Ele, a fim de que o principal aconteça: contínua frutificação. Isso demonstra dependência, permanência e constância na caminhada com Jesus. Ele deixa claro também que existe uma forma correta de permanecermos nele: guardar os seus mandamentos. E principalmente que tenhamos amor uns pelos outros. Talvez a parte mais difícil da nossa caminhada cristã. João capítulo 15, verso 12. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Assim como eu os amei. A forma que ele nos deixa é clara. Não é simples, não é fácil, mas é clara, porque ele é a prova viva do próprio amor. Ele caminhou com pessoas, amou as pessoas, foi traído, mas continuou agradando o Pai. Terceira chave para você: as características essenciais que você precisa ter nessa permanência, sabe? A videira, ela frutifica melhor quando tem limite e direção. Sabe, o agricultor, ele vai direcionando os galhos, os ramos, fixando, dando suporte. Isso mostra que elas crescem mais fortes quando são corrigidas. E dói. A correção de Deus na nossa vida dói. Sabe, o excesso de ramos, de folhas, simplesmente folhas soltas, enfraquece a produção. Deus não quer isso, Deus quer te dar direção. Deus quer te dar a direção. E lembre que a poda, a limpeza dele é pela palavra de Deus. Então tem coisas que você vai escutar que vai doer no seu coração. Mas Deus está mudando a sua rota, ajustando a sua rota, ajustando os seus limites para que você cresça na direção certa. Se você aceitar que Deus está te dando limites, que Ele direciona a sua vida, você vai crescer forte. Se você permitir que Deus tire de você algumas coisas que estão somente te trazendo peso e atraso, você irá frutificar mais. Se você permanecer de fato em Cristo, estar sempre buscando na palavra a limpeza necessária, você dará grandes frutos. O nosso problema é que muitas vezes não queremos isso. Queremos fazer por conta própria, seguir o palpite alheio, fazer a nossa própria justiça. Sabe, deixamos nos encher de coisas que atrasam a nossa vida. Culpa, rancor, ódio, medo, raiva, vergonha, traumas. Dê um basta nisso. Siga em frente, tente outra vez, deixa Deus fazer a direção correta na sua vida, deixa Deus tirar o que precisa ser tirado da sua vida. João capítulo 15, verso 14 ao 16 diz: vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram. Presta atenção nisso. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi. E eu os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao meu Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Ou seja, Deus vai lhe conceder as coisas à medida que Ele vê que você é um só com Jesus. À medida que Ele vê em você aquilo que Jesus pediu, sabe? Você fazendo aquilo que Jesus pediu, permaneça em Jesus. E Jesus quer que você frutifique.
Então tenha uma palavra de fé e de esperança para alguém hoje. Erga a mão no seu trabalho e declara a bênção do Senhor naquele lugar. Erga a mão dentro da sua casa e declara a vitória do Senhor hoje aí dentro da sua casa. Seja aquele ou aquela que irá fazer a diferença nos ambientes. Fale a verdade. Honre a Deus com as suas atitudes e não somente com o story no Instagram no culto de domingo. Deus não te chamou para isso. Jesus disse aqui: eu os escolhi e os designei para dar fruto. Não há direção mais clara do que essa. Toda árvore produz apenas o fruto da espécie a qual pertence, de acordo com a sua própria biologia. Toda árvore produz apenas o fruto da espécie a qual pertence. Você não vai ver uma videira dando goiaba ou um limoeiro dando maçã. Então, se Jesus é a videira e você é o ramo, e se o fruto se dá pela árvore, pelo ramo, você tem que expressar Jesus. O seu fruto tem que ser a própria expressão de Jesus. E o que a Bíblia diz que ele é? Ele é manso e humilde, Mateus 11, 29. Ele é justo, Atos 3, 14, 1 João 2, verso 1. Ele é paciente, Isaías 53, 7. Ele é obediente ao Pai, Filipenses 2, verso 8. E ele é puro, Hebreus 4, verso 15. Eu quero orar para você, para que você faça essa conexão dentro do seu coração, dos frutos do Espírito Santo, que é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E a própria expressão de Jesus, sendo manso e humilde, justo, paciente, obediente e puro. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, se você puder. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu amor, pela Tua graça. Que a Tua palavra, Pai, ela venha nos lavar, que ela venha nos limpar, que ela venha tirar de nós aquilo que não está colaborando para o nosso crescimento. Tira de nós, Papai, através da Tua palavra, coisas que não agregam, coisas que não são, Pai, da biologia da videira verdadeira, coisas que não são a própria expressão de Jesus. Nos direciona, dê limites, nos dê suporte, fortaleça as nossas raízes, Pai, e nos faz dar frutos por onde passarmos. Que essa pessoa que está me escutando agora, ela tenha paz no Senhor, que ela consiga permanecer no Senhor, que ela consiga aprofundar as suas raízes e que ela consiga expressar a mais pura expressão de amor, que é o próprio Jesus. Amém? Que você tenha um dia abençoado, um dia feliz, um dia cheio de graça, de boas notícias. Em nome de Jesus, eu espero você aqui amanhã.